Agora que chegamos até o final, a única coisa que eu tenho para dizer é: o que foi isso? Jornada Contábil da Educação Fiscal do Produtor Rural. Nunca imaginamos criar algo com nomes tão grandes como esse evento. Mas aqui estamos. Passamos por 3 dias de conteúdo gratuito, mas que poderiam ser facilmente vendidos com um evento de milhares de reais. 3 dias de ensinamentos com um dos 3 segmentos mais lucrativos da área contábil, a área de produção rural. Agora está na hora de ir para um nível a mais de conhecimento, uma área que gera milhões de reais todos os anos para os melhores contadores da área, e você pode ser um deles. Apresento a vocês Jornada Contábil da Educação Fiscal de Médicos. Acesse o link do nosso grupo do WhatsApp e garanta sua presença nesse evento gratuito. Anota na sua agenda, dias 28, 29 e 30 de novembro. Boa tarde a todos, boa noite já, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje um grande dia, terceiro dia da Jornada Contábil e Educação Fiscal do Agronegócio, com a presença aqui muito importante, uma das maiores autoridades jurídicas tributárias do agronegócio do Brasil, o Dr. Fábio Calcini. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui, e essa noite é muito especial para todos nós que estamos assistindo, doutor, que com certeza, quando você joga no Google lá, você vê tantos artigos publicados do doutor, olha, não é pouco não. E hoje nós vamos ouvir um pouco mais dos contratos agrários do doutor Calcini, e eu vou passar para Caroline Karsten fazer a apresentação do doutor e passar as palavras aí na sequência. Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui. Hoje estamos finalizando a Jornada Contábil da Educação Fiscal no Agronegócio. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Lembre de compartilhar esse link com os seus colegas, envie nos grupos de WhatsApp para compartilhar esse vasto conhecimento que está sendo passado aqui nesses 3 dias. E aproveito para lembrar que hoje, após a palestra do Dr. Fábio, temos mais 2 palestras. Teremos o Hugo Monteiro e o Diego Braga. Então, continue aqui com a gente até às 22 horas. Lembrando que a Jornada Contábil da Educação Fiscal do Agronegócio é um evento promovido pela Contabilista Play e pela Farmconte, com o objetivo de difundir a educação fiscal entre contadores e produtores rurais, além das outras entidades que permeiam o nosso meio. Agora passo a palavra para a Mari Moreira, dar o seu alô inicial e introduzir o Dr. Fábio. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Gabriel, Carol, Dr. Fábio. Gente, esses dias têm sido incríveis, né? Assim, muito conteúdo e, assim como falou o vídeo de abertura, conteúdo gratuito, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar isso. Um conteúdo riquíssimo, assim, que dificilmente a gente encontra, né, nesse formato. Então, parabenizar aí a Farmconte e o Gabriel aí, né, o canal dele Contabilista Play, pela iniciativa, porque realmente, como contadora hoje, eu falo que é muito difícil a gente achar conteúdo nesse nível, de forma gratuita, né? Nós vamos dar início, então, aos trabalhos da noite, né, da nossa última noite, falando sobre tributação no agronegócio e contratos agrários. E quem vai apresentar esse tema hoje para nós é o Dr. Fábio Calcini. Ele é doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor em diversas universidades, ex-membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né? Diretor jurídico adjunto do CIESP, membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, membro da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo. E se eu ficar aqui falando o currículo dele, gente, eu vou ficar aqui falando horas e horas, né? Ele é escritor também. O link da obra dele está aqui na descrição do vídeo. E para nós é uma honra, doutor Fábio, receber o senhor nessa noite.
Fica à vontade, a fala é do senhor. Boa noite. Eu gostaria aqui de agradecer o convite do Gabriel, né, de todos vocês pela oportunidade de participar desse encontro contábil de educação fiscal. É sempre uma enorme alegria poder contribuir com o tributário no agronegócio, né? Para mim, realmente, eu fico muito feliz. Não sou tudo que falaram aí, né? Mas a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, contribuir um pouquinho. Dentro do comentado, né, aqui está o livro comentado, que está no link, é o Tributação no Agronegócio, editora Totti, Conjure e BDA. É uma compilação sistematizada de vários artigos publicados no Consultor Jurídico. Então, para quem tiver interesse, é uma obra que permite aí um estudo mais aprofundado de vários temas, várias problemáticas fiscais que envolvem o setor do agronegócio. Desejar aqui uma boa noite, dizer que fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. A ideia é realmente estar aqui com a Caroline, com a Mari, com o Gabriel, debatendo esse tema tão importante, né, da tributação do agro, da tributação e os contratos agrários. Nós vamos dar uma ênfase principalmente à parceria e arrendamento, que são contratos clássicos e que envolvem temas muito relevantes do ponto de vista fiscal, sobretudo nos momentos atuais em que a Receita tem promovido fiscalizações em face dos produtores e tem gerado uma enorme preocupação. Eu vou pedir desculpa a vocês, talvez pela minha lentidão aqui, né? Eu estou um pouquinho devagar, fanho, eu estou bem gripado, tá? Bem gripado, tomei uns remédios aqui para dar um up e estamos aqui com vocês, então eu vou pedir um pouco de compreensão, talvez o professor está com a voz fanha aí, está meio estranho, está meio devagar, só justificando um pouquinho essa gripe que me pegou no dia de ontem e prosseguiu para hoje aí, dando uma pioradinha. Bem, eu sempre gosto, pessoal, eu sei que nós estamos falando mais para contadores do que advogados, né? De reforçar a importância da tributação do agro. É algo que eu não canso de reforçar, de falar em todos os públicos e oportunidades que eu tenho, uma vez que ainda existe um olhar muito equivocado e até preconceituoso de que a tributação voltada para o produtor rural, para o agronegócio, ela envolveria privilégios, né? Situações em que o produtor seria um espertalhão, né? Levando oportunidades que não merece. E o grande aspecto é que não é verdade isso, né? Isso é fruto de equívocos que muitas vezes nós ouvimos ser divulgados pelos quatro cantos, mas que não tem nenhuma veracidade. Primeiro porque a atividade do agro, toda a cadeia do agro, mas em especial o exercício da atividade rural, envolve peculiaridades enormes, como a gente diz, adotando algumas expressões dos professores de direito agrário. Existe a chamada agrariedade, que envolve exatamente esses aspectos peculiares. Questões de clima, desenvolvimento das plantas, momento de colheita, de planta. Então, nós dependemos de tantos fatores externos que essa atividade econômica, ela não pode, do ponto de vista tributário, jurídico, ser equiparada a outras atuações e atividades econômicas. Nós temos que, de fato, trazer a legislação para ser adaptada, interpretada, levando em consideração todas essas peculiaridades, não é? Então, esses aspectos são muito importantes. Como eu sempre digo, não dá para entender o produtor rural
que depende de períodos certos para plantar, para colher, que depende de chuva, de sol, de tantos fatores, ou a depender da cultura, uma cultura perene, ou uma cultura até que é longa, que demora a render resultado. Não dá para eu comparar com outras atividades, né? Eu sempre brinco, se eu for produzir automóvel e o mercado estiver bom, eu posso produzir 24 horas por dia, faça sol, faça chuva, não há problema, né? Desde que tenha matéria-prima, pode produzir e tenha quem compre. Já o produtor rural, não. Ele não pode plantar soja o dia que ele quiser e colher no dia que ele quiser. Ele depende de chuva, de sol, ele depende de assumir os riscos de pragas, mercado internacional. Existem muitos fatores que envolvem o produtor rural e que justificam várias legislações que acabam disciplinando a sua atividade, sobretudo aqui falando da atividade rural, do ponto de vista tributário, de forma diferente, muitas vezes, de outras atividades, né? E não é só por isso. Talvez os contadores não tenham tanta afinidade, mas quando nós vamos para a Constituição garante a dignidade da pessoa humana, que envolve mais do que nós todos sabemos. Falar em dignidade da pessoa humana é exatamente resguardá-la, né, dentro do Estado Democrático de Direito, dando uma vida digna, dando um mínimo existencial. E o mínimo existencial ele passa exatamente pela alimentação, pela segurança alimentar. É o mínimo que um indivíduo tem por essência, como se fosse um direito natural dele se alimentar. E o Estado há de proteger esse direito. Por isso, nossa Constituição, ela garante a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, mas não para aí. Quando nós vamos para o artigo 5º, lá está o direito à vida, e a vida não se concretiza sem que o ser humano se alimente, para se manter vivo, saudável, poder exercer os seus demais direitos, né? A liberdade de expressão, o direito à propriedade, da liberdade econômica, depende no mínimo desse direito. E a Constituição traz o direito social à alimentação, também a segurança alimentar, e o artigo 187 diz que o Estado vai fomentar, vai incentivar a cadeia do agronegócio, inclusive por meio de instrumentos fiscais, não é? Então, na verdade, nós percebemos que todo o tratamento diferenciado que muitas vezes nós temos na tributação do agro, os senhores tiveram aulas, né, sobre várias perspectivas e que levam a aspectos de tributação diferenciada, muitas vezes, tem justificativa jurídica, tem justificativa na própria essência da atividade. Então, eu sempre gosto de fazer essa consideração inicial, uma vez que ainda existe muito preconceito em relação ao tema. E, com isso, as fiscalizações, elas fazem um esforço hercúleo com o objetivo de desconsiderar os contratos agrários, principalmente o contrato de parceria, uma vez que o contrato de parceria acaba por permitir uma tributação das duas partes envolvidas, uma tributação mediante a receita da atividade rural, né, nos termos da Lei 8.023. E, com isso, há uma tributação reduzida, por óbvio, né, porque nós estamos falando de alimento. Alimento, por óbvio, deve ter uma carga tributária reduzida para torná-lo acessível a todo cidadão, a todo indivíduo, de modo que não cabe ao Estado focar na atividade do agro, na produção de alimentos, com o objetivo de arrecadar, né? Seria um total despautério o Estado focar em matéria fiscal no setor do agro com um viés arrecadatório. Não me parece razoável, não me parece estar dentro do que busca o texto constitucional. Então, nós temos peculiaridades na atividade rural, como vocês bem sabem, uma vez que dentro da pessoa física, o produtor rural ele apura imposto de renda pela declaração de ajuste anual, como toda pessoa física, só que ele pode fazer essa apuração
pelo livro caixa, deduzindo as despesas, investimentos, ou fazer um arbitramento pela receita, né, aplicando 20% da receita e a alíquota progressiva, que muitas vezes numa conta simples chega a uma alíquota efetiva tributária máxima de 5,5% sobre a receita. Então, de fato, o produtor ele tem uma forma de tributação da pessoa física muito peculiar. Ou ele pode usar o livro caixa, que é quase que um lucro real do produtor rural pessoa física, e ele pode se utilizar também da presunção, dessa presunção de 20%, que acaba por levar a uma alíquota efetiva de 5,5% sobre a receita bruta. Importante lembrar que, mais do que a pessoa física, a pessoa jurídica também, principalmente do lucro presumido, existe algumas distinções. Por quê? Se for uma parceria, a receita dessa atividade, sendo receita da comercialização de bens, receita da atividade rural, né, do lucro presumido, vai ser aplicável a presunção básica dos 8%. Né? Então, tem uma carga tributária, imposto de renda e CSL de 3,08%, né? Mais PIS e COFINS, que varia em 3,65%, só que eu tenho que tomar cuidado, porque boa parte dos produtos agrícolas acabam tendo ou alíquota zero ou suspensão de PIS e COFINS, o que acaba deixando tão somente a tributação da PJ do lucro presumido para o IR e a CSL, sendo possível a posteriori a distribuição com isenção. Né? Então, são pontos importantes. No lucro real, pessoa jurídica, a atividade rural, ela vai ser tributada tal como as demais outras empresas, embora existam algumas peculiaridades. Nós temos o artigo 6º da MP 2158, que trata da chamada depreciação acelerada incentivada. Nós temos a previsão da Lei 8.023, do abatimento do prejuízo fiscal sem o limite de 30%, que também o produtor rural, pessoa física, pode abater os seus prejuízos, desde que no livro caixa, também sem limitação, né? Então, esses são os aspectos gerais que a gente está passando aqui um pouquinho, para dar uma introdução, uma repaginada, uma lembrança em relação a toda essa sistemática. E dentro da tributação do agro, da atividade rural e dos contratos agrários, nós temos 2 contratos previstos no Estatuto da Terra, na Lei 4.504 de 64, que é o arrendamento e a parceria. A parceria, como eu disse, é uma receita bruta operacional, como se fosse a venda de mercadorias, então a presunção é bem baixa. Já na atividade de arrendamento, nós sabemos que, pela legislação, o arrendamento rural, aquele proprietário de um arrendamento, de uma propriedade que arrenda, que cede a área a outrem, para que ele exerça atividade rural, mediante uma remuneração pré-fixada, ele não vai exercer atividade rural, esses que cede, né? Ele vai estar sujeito a uma tributação como se fosse aluguel da pessoa física, chegando ao patamar de até 27,5%, e da pessoa jurídica em torno de 16%, 14%, dependendo aí de questões de ISS. Muito bem. Então, nós percebemos que, de fato, quando eu exerço atividade rural, né, e isso para a parceria é algo inevitável, ambos, em tese, exercem atividade rural, tem receita da atividade rural, tem uma tributação mitigada, reduzida. E essa tributação reduzida e mitigada, como nós dissemos, tem razões de ser, tem previsão legal, não é nada que se faz buscando burlar, fraudar o poder público. É um direito, né, daquele que possui o imóvel de optar em fazer a cessão de uso por meio de um contrato de arrendamento ou de parceria. Né? O contrato de arrendamento, como eu disse, para aquele que arrenda, para aquele que cede o imóvel, não vai ser considerado atividade rural. Né? Os valores recebidos são pré-fixados, como se fosse um contrato de locação, ele vai ser tributado normalmente da pessoa física pelo Carnê-Leão e tributado na declaração de ajuste de até 27,5%, ou se for uma PJ, vai ser tributado como receita de aluguel. Né? Então, não vai ser receita de atividade rural ou de venda de mercadoria.
Ao contrário, quem arrenda, aquele produtor, aquele que obtém a posse do imóvel mediante um contrato para fins de exercer a atividade rural, esse vai exercer a atividade e vai tributar como tal. Ele vai explorar essa terra e vai tributar usando do livro caixa ou da presunção. E vai, inclusive, pagar ao titular do imóvel um valor pré-fixado, que teria uma natureza de aluguel, e que ele vai, inclusive, deduzir, se ele te apurar pelo livro caixa, da sua apuração. Então, são os dois, é um contrato muito tradicional, muito conhecido do ponto de vista negocial dos contratos agrários. Então, o contrato de arrendamento ele tem essa característica de ser uma cessão do uso do imóvel rural para exercício de uma atividade. Porém, aquele que cede não recebe receita da atividade rural. Já, por sua vez, se o contrato é de parceria, ambos os parceiros, aquele que cede o imóvel, aquele que participa de algum modo dessa atividade e aquele que vai exercer com mais ênfase a atividade rural, ambos são considerados produtores rurais e as suas receitas tributadas como tal. Se for pessoa física, ele poderá tributar pelo livro caixa ou pela presunção. Se for pessoa jurídica, vai tributar na presunção do lucro presumido, né? Como receita na presunção de 8%. E se for lucro real, vai ser uma receita operacional, vai abater despesa, custos, prejuízos, para verificar o lucro tributável. Qual que é o grande ponto? A parceria tem diferença não só por ser considerada receita da atividade rural e tem reflexos tributários relevantes, como nós dissemos, a tributação é mitigada, mas ela tem características para isso. Não é qualquer contrato que vai ser considerado parceria, né? A parceria é essa união de esforços entre o titular de um imóvel e aquele que é o parceiro e que vai, muitas vezes, exercer a atividade rural naquela área. O Código, o Estatuto da Terra, ele traz alguns aspectos fundamentais para caracterizar a parceria, que é a assunção de riscos. No caso da parceria, o próprio nome diz, ambos acabam firmando um contrato de parceria, ou seja, vamos ganhar ou perder juntos, né? Vamos assumir riscos. Não se trata efetivamente de uma sociedade, mas não podemos negar que existem alguns traços parecidos, uma vez que as partes se unem com esse objetivo do exercício da atividade rural e podem assumir esse risco e distribuir esse resultado, né, da atividade rural, assumindo o risco do negócio de forma cumulativa ou isolada, seja reconhecendo caso fortuito ou força maior, seja reconhecendo o pagamento por meio de frutos, produtos ou lucros, né, divisão por frutos, por produtos ou lucros, e ainda uma outra forma seria pagar por frutos obtidos, né, mediante a variação de preço. Ou seja, se nós formos para o Estatuto da Terra, esses são os riscos que um produtor deve estipular em seu contrato para que ele possa ser considerado um contrato agrário de parceria e, consequentemente, ser tributado para fins de IR como uma receita da atividade rural, seja no livro caixa, seja no arbitrado. Então, eu tenho que ter no contrato, isolada ou cumulativamente, alguns dessas hipóteses de risco. Tá? Isso sob a perspectiva puramente contratual, né? Isso sob o olhar contratual do Estatuto da Terra, né? Lembrando, inclusive, que é possível esse remédio, o adiantamento, né? O Estatuto atual ele permite que se façam pagamentos a título de adiantamento, que não vai descaracterizar a parceria, desde que no final do ajuste do contrato, na hora do pagamento final, seja pelo método de variação do preço, pelos frutos, né, na percentual de frutos, ou de produtos, ou de lucros, ou mesmo a divisão levando em consideração os riscos, que se faça
o ajuste de contas. Né? O que se nega claramente, querendo ser um contrato de parceria, seria aquele instrumento jurídico que estabelece uma forma de contraprestação pré-fixada, sem risco, sem possibilidade de qualquer tipo de variação, né? Porque isso é arrendamento, não é parceria. Tá? Então, esse é um ponto importante que a gente, aqui nessa análise inicial, gostaria de reforçar. É importante também esclarecer que, infelizmente, apesar da clareza do Estatuto atual da Terra, né, sobre os riscos que podem ser assumidos cumulativo ou isoladamente, a Receita Federal não tem um olhar tão claro para essa temática. Tá? Outro ponto importante é que a legislação para fins de divisão de frutos, de produtos, de resultado, trouxe um tarifamento, né? Ou seja, o parceiro que cede a terra nua vai receber até 20%, com terra preparada 25% e assim sucessivamente. Então, o legislador aqui estabeleceu, para o caso, né, de distribuição por frutos, produtos ou lucros, esse rateio. Tecnicamente, essa tarifação ela não estaria sendo obrigatória na divisão de resultados quando se prevê outros tipos de risco, como o caso fortuito ou mesmo a variação de preço dos frutos obtidos. Né? Então, tecnicamente, essa situação da tarifação do percentual ela não se aplicaria. Porém, mais um parênteses importante, a Receita tem um olhar no sentido de que essa tarifação ela é cogente, obrigatória e, mais do que isso, se aplica em geral aos contratos de parceria, ou seja, não teriam as partes, por exemplo, a liberdade de firmar um contrato de parceria com a cessão do imóvel dizendo o seguinte, olha, o risco será caso fortuito ou força maior e fica 40 para um e 60 para o outro do que foi colhido. Tecnicamente, a Receita Federal ela tem uma leitura mais restritiva dessa legislação contratual do Estatuto da Terra, que de fato merece novos ajustes, adaptações, e o grande problema é que a lei fiscal, pega a 8.023 ou a lei do imposto de renda, ela pouco trata, pouco esclarece a respeito desses aspectos. O que acaba gerando uma insegurança jurídica enorme por parte dos contadores e produtores rurais. Mas é um tema ainda muito novo, apesar de velho. Por quê? Porque nunca se discutiu com profundidade, sobretudo na jurisprudência, os contratos agrários. E me parece que, na atualidade, né, o agronegócio em evidência, esta questão seja uma realidade. Né? Bem provável que nós vamos ter aí mais debates, mais discussões, mais autuações e, com isso, mais decisões debatendo esse tema. Tá? Então, é importante dizer que, infelizmente, apesar da lei não ser muito aberta, ou seja, há uma clareza, há um direcionamento pelo Estatuto da Terra, a legislação fiscal ela é lacunosa e acaba permitindo algum subjetivismo do fisco, que nós temos que ter muito cuidado para que um contrato de parceria não seja desconsiderado e o recebimento ser tributado como arrendamento, uma vez que há uma diferença de carga fiscal bem significativa. Então, esse é a nossa principal razão de estar aqui com vocês hoje, comentando um pouquinho do contrato de parceria. Né? Então, como eu disse, as partes poderão contratar e estabelecer pré-fixação em quantidade ou volume, né? Desde que ao final do contrato seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário de acordo com a produção. Então, vejam que, no fundo, essa não é uma cláusula geral, de acordo com a produção. O que a gente pode entender? Aqueles contratos de parceria
que estão sob a perspectiva da divisão pela produção, né? Daí, então, primeiro eu posso prefixar e fazer adiantamentos, e depois eu vou fazer os ajustes e vou respeitar a tarifação que começa em até 20% para quem entrega a terra nua, sem nenhum preparo. Tá? Bem, então qual é a diferença entre esses dois contratos? Os riscos, né, são diferentes. Arrendamento eu cedo o imóvel, e aquele que vai fazer uso do imóvel não vai me pagar, independente se fazer sol, fazer chuva, se der uma boa produção ou não. Já na parceria, de algum modo, a depender do formato da minha remuneração, se é variação de preço, se é participação da produção, se são os riscos, a variação do que eu vou receber vai mudar. Por quê? Porque eu vou assumir riscos, né? Junto com o meu parceiro. Eu vou assumir riscos. De modo que a remuneração, se de um lado no arrendamento é pré-fixada, na parceria ela é variável, né? Você não tem o valor exato de quanto o parceiro vai receber. Ah, eu vou receber em quantidade de saca de soja, mas a soja varia, né? Até você receber, vender e ter a entrega da soja, o preço pode variar. Ah, eu vou receber em tonelada de cana, mesma situação, né? Então a gente tem a variação de preço é um risco, se nós formos levar ao pé da letra a legislação, tá? E, consequentemente, se existem peculiaridades quanto aos riscos como a forma de remuneração, a tributação é diferente, nós já falamos um pouquinho. Imposto de renda para parceria ele é mais vantajoso, tributando como receita da atividade rural, né, na pessoa física ou mesmo na pessoa jurídica, quando se tratar do presumido. Já por sua vez, quando for um arrendamento, só um segundinho, por favor, aqui. E a tributação, então, ela vai ser diferente. No arrendamento, a gente tributa como aluguel. O custo tributário é bem superior. Por isso, da importância desse tema. Porque se a tributação do arrendamento e parceria fossem idênticas, apesar das suas peculiaridades e formas distintas de remuneração, de risco, né, não teria muito sentido essa aula de direito tributário. Se ambas fossem tributadas de forma idêntica, o efeito não seria fiscal, a diferença não seria fiscal, e essa é uma grande diferença, porque há uma tributação bem reduzida. Vamos pensar aqui na pessoa física que tributa o arrendamento a 27,5%. Na receita da atividade rural, se ele for tributar pelo arbitrado, ele vai tributar a 5,5% dessa receita. Ou seja, nós vamos ter aí mais ou menos 22%, uma conta simples, aproximadamente, de benefício. É muito o benefício. De modo que, sim, dentro do possível, desde que bem estruturado um contrato de parceria e vivenciado na prática, não adianta fazer um contrato com todas as regras da lei e na prática fazer tudo diferente, né? A forma de pagamento, os riscos e tudo mais, que aí não adianta. Mas desde que bem estruturado, o contrato de parceria, ele tem uma vantagem enorme, né? Mas desde que bem estruturado. Na pessoa jurídica também há uma vantagem razoavelmente significativa, tá? Em relação à tributação por arrendamento. Não chega a 22%, mas dá mais ou menos aí uns 10% a 12% de vantagem, tá? Então, é algo extremamente interessante ter esse cuidado. E é por essa razão que o fisco ele está sempre de olho nesses contratos agrários. Trouxe aqui várias decisões do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, algumas anteriores à alteração que permitiu pagamento pré-fixado, antecipações sem desnaturar a parceria, mas que
começam a nos dar um norte, né, de como o CARF se comporta. Pessoalmente, antes de passar pelas decisões, o que eu gostaria de dizer é que, em geral, eu vejo que ainda há um grande desconhecimento e preconceito em relação ao contrato de parceria, muitas vezes exigindo questões que não estão no Estatuto da Terra, nem mesmo na legislação fiscal. Há uma certa exigência ilegal, subjetiva do fisco, e os conselheiros do CARF, em algumas ocasiões, têm seguido esse raciocínio. Então, eu vou trazer aqui algumas decisões para ilustrar essa problemática. Parceria, descaracterização, arrendamento sob forma de parceria. Contrato de parceria, deixa eu só aumentar aqui o meu zoom. O contrato de parceria rural tem requisitos caracterizadores de sua natureza jurídica estabelecida no Código Civil Brasileiro e Estatuto da Terra, sendo que a formalização do contrato por escrito e registrado em cartório da parceria é condição imprescindível. No caso do contrato celebrado, as partes têm todas as características de arrendamento, sendo relevante a denominação, já que lhe falta o cumprimento do percentual de retribuição do produto a título de participação, implicou a eliminação dos riscos de caso fortuito ou força maior. Ou seja, que o acórdão, ele está dizendo que esse contrato de parceria ele não assumiu os riscos, né? E, portanto, ele é um contrato de arrendamento. Vamos a outros casos que tem algum detalhe. Aqui também, uma omissão de rendimento da atividade rural, né, ligada a contrato também de parceria, que quebraram o sigilo bancário. Eu trago essa decisão porque, veja que interessante. Parceria rural, descaracterização, omissão de rendimentos. Tributação sem privilégios, é um absurdo, né? O pessoal ainda pensa que tributação no agro favorecida significa privilégio. Então, trago essa decisão para dar o alerta. Decisão aqui do CARF, né, dizendo que a diferença intrínseca entre os contratos de parceria e arrendamento é o fato do proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos e a exploração da atividade, né, os lucros na proporção que houver sido estipulado, enquanto que no segundo não há assunção de riscos para o arrendador, que recebe retribuição fixa. O pagamento em quantidade fixa de produto por si só não descaracteriza o arrendamento e muito menos permite quadrar como parceria. Veja, o recebimento em produto, né, partilhando, como o produto ele vai ter variação de preço, na nossa visão seria uma das formas do contrato de parceria. Mas aqui é um contrato que está fixando em produto de arrendamento, e o entendimento é que ele não está sendo descaracterizado para parceria pelo fato dessa pré-fixação, né? Aqui, inclusive, eu trago um trecho, né, do voto que traz aqui a questão da fixação, né, por hectare, né, uma quantidade de sacas de soja. Então, aqui a discussão foi se haveria risco ou não a fixação de uma quantidade fixa, né, pré-fixada de soja, né. Mais um caso na mesma linha, né, tá tratando dessa questão da partilha de riscos, né, e dizendo que um mero contrato de compra e venda para entrega futura da produção com terceiro, alheio à parceria agrícola, não gera qualquer desconsideração da parceria, ou seja, eu tenho uma cota à parte, né, vai distribuir uma parte para mim. Se eu quiser já me antecipar dentro de certas projeções e negociar com alguém, não há nenhum impedimento, isso não vai desnaturar o contrato de parceria, né? Aqui no caso era um contrato de cana, né, em que tinha uma parceria, e aí o produtor fez um outro contrato de venda em toneladas de quantidade fixa, ou seja, ele se comprometeu a entregar para a usina uma quantidade fixa de cana. Aqui não houve a desconsideração, né? Mais um caso, descaracteriza-se a parceria quando existe assunção de riscos. Aqui no caso é cana, né?
O único risco que existia era o ATR, né, o açúcar total recuperável, que existe um índice, né, um critério pelo Consecana de como remunerar o produtor por tonelada de cana conforme o ATR. E aí, aqui o produtor entendia que essa variação do preço pelo ATR seria um risco suficiente para caracterizar uma parceria. Já o fisco entendeu que não, que isso não seria uma assunção completa de riscos, e o CARF também entendeu que não seria. Então, aqui está trecho do voto, né, para os senhores terem aí conhecimento. Aqui mais um caso de arrendamento rural, esse é de silvicultura, ou seja, atividade florestal. Esses são mais complicados ainda, porque é uma atividade que demora para gerar resultado. Se você não antecipar valores, o produtor não topa o contrato. Então, é uma discussão muito grande a respeito da parceria na silvicultura também, né? Mais um de cana, né, garantindo uma participação de tonelada mínima, que a discussão era se tinha risco ou não por ter o ATR, mas o CARF tem entendido que a ATR não é elemento suficiente para variação de preço e, consequentemente, gerar o risco do contrato de parceria. Então, aqui, mais uma vez, tratando do tema. Aqui, mais uma vez também, tonelada fixa por hectare. Né? Aqui, produção de soja, também na mesma linha. As decisões do CARF, elas falam muito do risco e não aceitam qualquer forma de pré-fixação. É possível pré-fixar e pagar antecipado? Desde que ao final se faça o ajuste de contas. E muitas vezes isso não ocorre, né? Então, aqui eu trago alguns trechos demonstrando o equívoco, muitas vezes, que o CARF tem em relação ao tema. Para mim, muitos desses casos que foram desconsiderados e o CARF manteve a autuação, para mim, pessoalmente, eles são contratos de parceria. Se varia o preço pelo ATR, é o que diz a lei. A lei fala isolada ou cumulativamente. É um dos riscos. O fiscal e o CARF, eles estão inovando, porque a lei tributária, ela não traz com clareza, e o contrato de parceria é um contrato agrário, decorrente do exercício da atividade rural. Então, aqui, mais uma decisão. Essa já é diferente. Essa decisão de pessoa física seria o caso de quem tem arrendamento e recebe em produto. Embora tenha uma controvérsia contratual se pode ou não pode, o grande problema de receber em produto é, primeiro, você vai tributar como uma dação em pagamento, você vai tributar como aluguel, e não como venda de mercadoria. Então, é uma carga mais alta. Segundo, depois você vai ter que vender essa soja. Não é a receita da atividade rural. Se você tem uma empresa de aluguel, de arrendamento só. Aí você vai ter que avaliar se, pelo valor que você contabilizou quando entrou na sua contabilidade sobre o valor que você vendeu, se houve uma variação. Se houve uma variação, o entendimento que se tem tido é que isso seria ganho de capital. Não seria uma receita operacional da pessoa jurídica, ou não seria uma receita da atividade rural da pessoa física, né? Seria tributado como um ganho de capital essa diferença. Ou seja, volto a dizer, você reconhece como dação em pagamento, então, em tese, você tem uma tributação, mas depois, quando dá venda, como você não vende mercadoria aqui em si, né? Porque você não exerce com habitualidade, com intuito mercantil, estar-se-ia tendo um ganho de capital desde que a variação seja positiva, seja na pessoa física, seja na jurídica nessas ocasiões. Por isso que muitos produtores que têm cadastro de produtor rural, têm outras propriedades, no caso de um contrato de arrendamento com soja, não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo só o que existe na prática, ele pede para já entregar no nome dele a soja, né? De certo modo, quem paga em soja já entrega em nome do terceiro, então não tem que tributar essa soja. E quem
recebe, não vai tributar 2 vezes, como no caso aqui que nós comentamos. Vai tributar só quando vender essa soja, porque foi depositada já em seu nome, desde que ele seja um produtor rural. Né? Do contrário, eu volto a dizer, é ganho de capital. Tá? Bem, do ponto de vista de uma exposição, para a gente trazer aqui algumas observações, né, e considerações básicas, são os aspectos que eu gostaria de enfatizar, lembrando que nós estamos em um período de uma grande fiscalização da Receita Federal e há indícios de que os contratos de parceria e arrendamento serão avaliados com um grande risco de desconsiderações, né? O que nos preocupa muito, sobretudo pelo subjetivismo que nós vimos aqui e pelo descompasso entre a interpretação que a Receita Federal tem e o que diz o Estatuto da Terra no que toca à assunção de riscos. Então, são essas as considerações. Eu gostaria de abrir para debate, para perguntas, para considerações do nosso público, agradecendo a todos que nos assistem. Muito bom, doutor. Excelente apresentação. Adoro esse tema aí de contratos de parceria, contratos de arrendamento. Daria uma discussão assim eterna para a gente falar de tantos casos que existem a respeito desses contratos agrários, né? E muito boa apresentação, gostei muito das decisões, adoro as decisões do CARF, porque ela traz um pouco do dia a dia que às vezes o produtor rural vive, né? E às vezes ele não se protege tanto juridicamente como deveria se proteger. E essas decisões, elas nos ajudam muito. Até elogiar aqui as decisões e tal, muito bacana. Doutor, se me permite, tem aqui algumas perguntas. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui nos favoritos. Vamos lá. Aqui. Tá. Aí é o seguinte, deixa eu ver aqui. Me parece que o Fred Miranda está com uma dúvida ali que eu tentei resumir depois. Ele fez o contrato de parceria de bovino, né? Eu resumi aqui o que o Fred está colocando nessa pergunta que eu acho que vai ficar mais fácil. Como você enxerga os contratos de parceria em que um dos parceiros não reconhece as despesas da atividade rural na mesma proporção do contrato? Tá? Eu vi algumas decisões do CARF também, sabe, doutor? Em que ali exigia uma necessidade de também reconhecer as despesas. Mas, enfim, como que a gente vê isso juridicamente? Será que não tem como defender essa desproporcionalidade ou algum outro critério? Perfeito. Olha, primeiro ponto que vale lembrar que o contrato de parceria, ambos são considerados produtores rurais, vamos dizer assim, né? Tributado pela Receita da Atividade Rural, e eles podem optar pelo caixa ou pelo arbitrado. No arbitrado, nem despesa ele vai levar em consideração. Então, essa questão, na minha visão, de ter uma desproporcionalidade das despesas, isoladamente, não é um empecilho. Vai depender, na minha visão, eu volto a dizer, né, do ajuste que foi feito entre as partes nesse contrato de parceria, entre questão de despesas, receitas e responsabilidades. Né? Muitas vezes o contrato de parceria ele é um pouco mais robusto e ambas as partes efetivamente partilham e participam dessa atividade, né? Tendo despesa, tendo uma atuação mais concreta. Né? A gente sabe que dependendo do tipo de cultura, isso já não é comum. Né? Você pega a cana, na região nossa aqui em São Paulo, muitos são famílias, né, que têm uma quantidade significativa de cana, de imóveis rurais e acabam preferindo fazer o contrato de parceria optando pelo arbitrado. Por quê? Porque toda a incumbência do exercício na terra, da atividade rural, de plantar, colher e exercer, acaba ficando com o parceiro outorgado. E aí, esse parceiro outorgante acaba preferindo o arbitramento. Então, eu não vejo um problema muito sério em ter a desproporcionalidade das despesas. Porém, é importante que exista uma devida escrituração, uma razoabilidade entre o que se partilhou
e quais são essas despesas. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu vou tirar todas as despesas em nome do produtor parceiro outorgado. É possível? Desde que o contrato estabeleça que a atividade rural vai ficar por conta dele, que a sua participação, ou seja, a sua contribuição, ela esteja atrelada a outros fatores, como, por exemplo, a cessão do próprio imóvel. Né? A gente vê que o Estatuto da Terra permite que o parceiro tão somente ceda o imóvel. E é parceria. Eu não vou ter, muitas vezes, nesse caso, despesas significativas. Né? Mas se eu optar pelo livro caixa por alguma razão, eu vou deduzir essas despesas dentro dessa proporção. Né? Agora, se eu cedo e aí a responsabilidade principal por plantar, por fazer o trato, colher, é de uma das partes, é óbvio que a maior despesa vai acabar ficando com aquele produtor. Eu não vejo problema nessa divisão, né? Desde que realmente tenha uma razoabilidade entre o que está no contrato e o que foi contabilizado e declarado. Né? Tem que tomar só simulações, né? Sim, com certeza. Aqui tem mais uma pergunta. O lucro da parceria destinado à PJ Rural, que apura pelo lucro presumido, tributado pelo IRPJ e CSLL, e será tributado pelo PIS e COFINS se o produto fruto da parceria for com alíquota zero? Muito boa pergunta. Esse é um ponto importante, aproveitar, a gente está falando de contratos agrários, mas é importante porque, realmente, o produtor rural, pessoa física, ele tem certas vantagens tributárias, mas no lucro presumido, a atividade rural, no lucro presumido, muitas vezes você, por exemplo, tem uma pessoa jurídica que dentro do seu patrimônio tem um imóvel rural, e aí você faz um contrato de parceria com um produtor qualquer. Essa partilha que você vai ter, tecnicamente, você vai tributar na presunção, vai dar os 3,08, e PIS e COFINS eu tenho que avaliar qual que é a cultura dessa partilha. Né? Por quê? Porque a depender da atividade, por exemplo, se for cana, tem suspensão do PIS e COFINS, não tem tributação de PIS e COFINS, não vai ser recolhido. Né? E se for partilhar já o resultado, na minha visão, também não tem PIS e COFINS, porque não se tributa resultado no PIS e COFINS, né? Como se fosse uma distribuição já do lucro, né? Dessa operação. Principalmente se for um produto que não tem PIS e COFINS, porque é alíquota zero, café, ou suspensão, soja, cana, laranja, tantos outros, né? Que podem ser comercializados sem tributação de PIS e COFINS. Então, é importante isso, porque no lucro presumido, a depender da atividade ou até no real, como não tem PIS e COFINS, em algumas ocasiões, do ponto de vista fiscal, estar atuando via pessoa jurídica é mais econômico do que via pessoa física. Então, é sempre algo que a gente comenta, embora é óbvio que pessoa jurídica tem as suas dificuldades, criar pessoa jurídica, contabilidade é um pouco mais severa, mas podemos ter aí uma economia a depender da cultura da atividade. Doutor, a gente tem aqui no chat até o Divino falando tema extremamente importante, até um certo ponto complexo para vários produtores entenderem, né? Exato. E à medida que o senhor veio falando, me veio na cabeça aqueles contratos praticamente em papel de pão que chegam para a gente aqui no escritório, sabe? Realmente é complexo, às vezes, para o produtor entender a diferença, e eu acho que nosso papel, né, como profissional, é exatamente esse, a gente entender para passar isso para eles, né? Perfeito. Boa observação, viu? Mari, né? Mari, e é importante que os produtores compreendam da relevância de uma relação entre o advogado e o contador de confiança, né? Para poder assessorá-los na estrutura de um bom contrato de parceria, não só pela questão fiscal, existem outros desdobramentos que devem ficar atentos, né? Mas é importante essa sua observação também, porque, infelizmente, nós temos, assim, a Receita Federal com um subjetivismo, com um extremismo de um lado, e muitas nós encontramos também alguns produtores, com todo o respeito, aqui uma crítica construtiva,
que está do outro lado, ele quer 100% de garantia no contrato, que não tenha nenhum risco e quer tributar na parceria. Aí perde a essência do contrato, né? Então, é preciso compreender que o contrato de parceria ele tem uma assunção de riscos. Não nego que, pessoalmente, eu discordo da forma como a Receita olha. A Receita hoje, se você não usar daquela tarificação de 10%, 20%, não tiver uma assunção de risco efetiva na distribuição do resultado, Receita não aceita. Se você só usar variação de preço, a gente viu pelo ATR, ou garantir por saca de soja, que vai variar a soja, né? Pode variar de 200 a 80, né? Isso eles entendem que não é risco, é um absurdo, porque está na lei do Estatuto da Terra. Mas então, como tem esse risco fiscal, agora não o risco do contrato, é importante que o produtor entenda que muitas vezes, apesar dele estar até seguindo o Estatuto da Terra, ainda, infelizmente, há uma insegurança jurídica do ponto de vista fiscal, né? E eu vejo que com essas atuações agora que a Receita está fazendo de fiscalização, vai ser importante, porque se a Receita abusar dessas fiscalizações autuando, nós vamos ter que mudar a legislação e dar mais segurança ao produtor, porque não é justo o produtor caminhar com essa incerteza. E, de fato, a tributação da renda do produtor não pode ser equiparada a de outras atividades. É uma atividade de risco, mesmo no arrendamento tem risco, é uma atividade complexa, né? Por mais que a tecnologia tenha favorecido hoje a atividade rural, ainda é uma atividade muito complexa e de risco. Show. Tem mais uma pergunta que, se me permite, doutor, colocar. Aqui o José Antônio Ruiz Hilário. Se utilizando um percentual diferente do Estatuto da Terra, o contrato de parceria pode ser descaracterizado, ele quer dizer, concorrendo somente com a terra nua e com os riscos de caso fortuito de variações de preço. Pergunta. Perfeito. José, a pergunta é muito boa e vai na linha do que eu acabei de dizer. Se nós tivermos um olhar puro do Estatuto da Terra, o contrato de parceria que prevê caso fortuito ou força maior, e, além disso, estabelece como uma forma de risco a variação de preço, estaria dentro da lei, tá? Você estaria cumprindo a lei e, na minha visão, você poderia tributar como receita da atividade rural, é um contrato de parceria. Porém, eu não posso negar aqui que o olhar da Receita Federal é mais subjetivo, né? E a jurisprudência, por hora, ainda equivocada, mas mais exigente. E o fato de não cumprir aquela tarifação, né, dos 10%, 20%, 30%, pode ser, dentro desse contexto seu, se não observado, um elemento de risco, sim. Eu não posso negar o risco a você, embora cumpra o que determina o Estatuto da Terra. Show. É importante, né, doutor, que esses contratos, eles tenham uma participação efetiva de um advogado, né, pessoal? Porque muitas vezes você vai pegar o copia e cola da internet, aí vai dar zebra. É muito importante, doutor, que a gente já viu cada coisa que acontece, que o copia e cola, quando chega lá, fica fácil para o auditor da Receita Federal autuar e lançar o tributo como arrendamento. Tem toda a razão, Gabriel, tem toda a razão. Não é aqui um marketing, ele está querendo vender o peixe dele, eu acho que não é isso. A atividade do agro, ela entrou em evidência, né? Cada vez mais os produtores, eles têm volumes bem significativos, a atividade tem sido cada vez mais profissionalizada, digitalizada, né? Tem usado das altas tecnologias, então o produtor ele precisa acompanhar isso, e a assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil é fundamental, né? Uma gestão boa financeira, tal como uma boa gestão daquele que está lá na área, né? O agrônomo fazendo a compra e a aplicação adequada dos defensivos, sabendo como plantar adequadamente a semente em época própria, como fazer tudo isso para que, de fato, essas assessorias técnicas possam fazer com que ele obtenha o melhor resultado possível, né? E o agro, ele está em evidência. Vejam essas fiscalizações da Receita. Então, se o produtor não se profissionalizar, não tomar cuidado, ele vai acabar pagando um preço caro em relação a isso. Ele vai ter problemas fiscais,
né? E isso é muito ruim. Então é importante essa prevenção, essa troca de figurinhas aí com assessorias técnicas, exatamente para evitar um mal maior, ou se tiver, saber qual é o risco e como vai se defender caso isso aconteça. É importante dizer que são dois lados, né? Existe o lado do contribuinte e o lado da Receita Federal. Muitas vezes os dois estão tentando interpretar a lei, né, doutor? E muitas vezes a Receita Federal quer estar com a razão e o contribuinte tem as suas razões também, os seus argumentos jurídicos. Sim. Pois não, doutor? Não, só concordando, desculpa. E aí isso é muito importante, que a gente teve aqui até a participação do Morello, na apresentação dele, e em dado momento, sabe, doutor, a gente falou lá sobre aquele contrato até mesmo de comodato, né, entre PJ e PF, que foi criada pela própria família, né, a PJ. E eu até questionei ele, olha, tem um argumento jurídico lá que a gente não... que até utilizado pelo professor Pedro, que não poderíamos usar a analogia, né, do IPTU para o ITR. E, então, assim, aí entra naquela discussão, né, de uma discussão sadia de interpretação da lei, né? E aí quem decide não é a Receita Federal, quem decide nesses casos em que há dúvida da interpretação legal é um juiz, né? Perfeito. Tem toda a razão. Acho que esse é um tema sensível também, né? Que é o contrato de comodato. As famílias, muitas vezes, elas, por razões patrimoniais, sucessórias, elas querem instituir uma holding, mas muitas vezes o patriarca, aquele que fundou, que conquistou todas aquelas áreas rurais, ele ainda quer que a atividade seja exercida em seu nome, né? Ele tem um certo apego, além de ter aí, por natural, uma vantagem muitas vezes tributária. E como está na pessoa jurídica o imóvel, a gente precisa ter um caminho. Quais são os caminhos? Esse sócio ele pode arrendar da pessoa jurídica, pagar um arrendamento para a pessoa jurídica, exercer a atividade. Ele pode fazer um contrato de parceria com essa pessoa jurídica, ou a pessoa jurídica pode fazer um comodato, né? Que também está na lei. A lei permite, autoriza, e não há, e você lembrou bem, Gabriel, o professor Pedro Anceles também sustenta isso, entre pessoa jurídica e física não há aquela renda presumida que existe na legislação para pessoa física com pessoa física, quando eu cedo um imóvel gratuitamente para alguém que não seja de grau de parentesco, né? Filho, pai, esposa, né? Então, na pessoa jurídica não tem essa previsão de tributação de renda presumida. Então, na minha visão, não haveria a possibilidade da Receita questionar, principalmente quando se observa que houve uma constituição da PJ, não exatamente por questões fiscais, mas porque pretende ajustar o patrimônio, estabelecer uma sucessão quando o genitor, né, o patriarca falecer, né? Então, há motivos extrafiscais que justificam essa estrutura e o contrato de comodato, né? Então, é um tema sensível também, a gente sabe que tem algumas discussões e decisões aí, até algumas contrárias ao contribuinte, mas são temas que, apesar de antigos, eles são pouco discutidos e têm uma jurisprudência escassa e muitas vezes não muito moderna sobre esses temas. Então, eu acho que a gente está ainda num momento muito importante para se discutir, debater esses temas e permitir que a gente possa chegar a um denominador comum, mais claro, que dê segurança jurídica, mas que não deixe de respeitar essas peculiaridades que existem na tributação do agro. Com certeza. Professor, doutor, né, gostaria de agradecer a sua participação aqui. Aqui o pessoal da Garden City já falou numa apresentação fantástica. Isso. Show, muito obrigado. O pessoal colocou aqui, perguntou se os slides você vai compartilhar conosco. Depois eu organizo eles e passo para vocês, não tem problema não. Tem um ministrado com excelência do Divino, mandou comentário aqui. Então, em nome de todos que estão nos assistindo, gostaria de dar os parabéns pela apresentação e agradecer muito a sua visita aqui na jornada, é muito importante para a classe contábil. Hoje, véspera do feriado,
né? Então, entendo até vocês que estão aí nos assistindo, parabéns para vocês também, né? Porque véspera de feriado, todos os palestrantes aqui, e além disso, você também está nos assistindo. Então, parabéns. E gostaria de agradecer em nome de toda a equipe aqui da jornada, doutor, a Mário Moreira, a Carolina, o pessoal da Farmiconte, toda a equipe da Contabilista Play também, que se empenhou bastante para chegar nesse momento aqui. E eu gostaria de deixar as portas abertas, sempre que houver aí interesse da gente fazer uma parceria de divulgar os trabalhos. Eu já falei para o doutor que sempre foi um sonho de adolescente ali, construindo a minha área jurídica, construindo minha carreira jurídica, ir para Brasil Solomão. Era um sonho assim que eu tinha, sabe? E assim, é uma honra receber o doutor aqui, que é da Brasil Solomão. Desde a época da faculdade eu já sonhava com isso, mais um dia, né? Quem sabe eu atuo na área tributária. E hoje eu estou atuando na área tributária e compartilhando desse momento aqui maravilhoso. Então é uma honra para mim, um motivo de muita alegria. Obrigado, muita gentileza sua. Na verdade, você já construiu uma carreira de sucesso, não precisa do nosso escritório, né? Imagina. Mas a parceria está aí, a gente está sempre à disposição de vocês, do seu público, para tentar trazer algumas dicas, né? Porque quanto mais a gente divulgar esse conhecimento, mais fortalece o setor, a fim de que não tenhamos alguns abusos que a gente vê muitas vezes pela Receita Federal, ou até erros que acontecem, né? Fatalidades que acontecem por falta de informação, tá bom? Mas obrigado, eu gostaria de agradecer novamente, que desejar que tenham todos aí um ótimo feriado, que fique com Deus, que Deus abençoe muito. Ótimo, obrigado pessoal e até a próxima.